Gente, são 6h39 agora, 7h37 na verdade, 7h37. Na madrugada do dia 30 de novembro, os pais de uma menina de 11 anos foram até a central de polícia denunciar um caso de um suposto estupro pelo vizinho da família. Na época, a nossa equipe conversou com a mãe da criança, que relata o seguinte, acompanhe. E quando ela chegou chorando, mãe, eu tenho um negócio para lhe contar, mãe, eu tenho um negócio para lhe contar. Aí ela sentou aqui perto de mim no sofá e já foi contando que ele tinha pego ela tinha ido na casa da vizinha deixar uma roupa e de lá tinha ido encontrar um amiguinho aqui na esquina. Então, quando ele viu que ela desceu por aqui, que ela estava sozinha, foi já atrás dela. Não deu tempo nem dela conversar com esse amigo. Então ele parou a moto e disse: suba aqui. Ela disse: não vou subir não. Aí o amigo já foi e falou: suba, é melhor. Aí ele disse: é melhor você subir, porque se você não subir, eu vou dizer à sua mãe que você estava na rua essa hora. Aí ela falou a mim que ele pegou ela à força pelo braço, colocou em cima da moto à força. Ela não foi, ele colocou ela à força, aí dali já levou para um sítiozinho que tem ali próximo e tirou a roupinha dele, pegou nos peitos dela, beijou ela, levantou a roupa dela e depois já estuprou ela. E ela dizendo que inclusive arranhou a perna dela, ainda está arranhadinha. E o que? Em seguida, ele praticou o ato quando ela chegou, em seguida ele chegou. Então, quando eu vi que ele chegou, aí eu fui lá para falar com ele. Carlinho, o que foi que você fez com a minha filha? Aí ele não respondeu nada. Você tá doido? Eu fiz nada com a sua filha. Eu digo: você fez sim, você estuprou minha filha. Aí a mulher dele, que é igual a ele também, tudo faz parte. Então ela voou pra cima dele, começou batendo nele. Depois o meu filho voou pra cima dele também, já foi batendo. Aí quando eu vi aquele desespero, eu também fui pra cima dele. Foi aí que eu vim pra casa e resolvi ligar pra polícia. Aí quando a polícia chegou, eu expliquei, eles me levaram, fez exames nela e comprovou que realmente ele tinha praticado sexo com ela. Sobre o que ele está falando aí, que a minha filha, que ele não ficou com ela, que não pegou ela, é tudo mentira dele. O que a irmã dele também falou é mentira. Porque, assim, eu tenho aqui um monte de foto que a irmã dele está divulgando aí, o irmão também está divulgando. Fotos da minha filha, tá expondo e pedindo para todo mundo expor aí na rede social. Todo mundo tá vendo as fotos da minha filha. E tá tudo aqui no meu celular. Tá vendo uma desconversação da real situação. É uma história que é totalmente contrária àquilo que acontece. Andamos conversando com o nosso cliente, o Carlinhos, e temos observado uma disparidade no que tem falado aí a mãe da jovem, né? Então, na realidade, foi apenas uma carona, foi dado que ela já vinha de uma outra localidade, ela saiu de uma outra festa no bairro dos Novais e encontrou-se com o meu cliente, e aí ele deu uma carona. Chegando lá próximo, a mãe estava procurando ela às 2h da manhã e o irmão avistou de longe, achou que estava acontecendo alguma coisa. Então são pressupostos que não existem, vindos tão somente da cabeça da mãe dela. Agora, doutor, existe um relacionamento de conhecimento da menor com o seu cliente? Se ele tem alguma aproximação com ela, se eles são amigos, se eles têm conhecimento, se eles moram na mesma localidade, qual o grau de envolvimento com ela? Apenas de conhecimento, ela tem conhecimento em toda a rua, é notório, inclusive há muitas pessoas se predisponibilizando em ajudar ao nosso cliente, ao Carlinhos, devido à situação que está sendo totalmente mentirosa, fantasiosa e enganosa. Então Gente, como vocês sabem, quem assiste diariamente este programa sabe da linha que nós mantemos aqui. E principalmente quando se trata de caso de alguém que é acusado de estupro e tal. Porque eu sei muito bem das coisas que acontecem nesse Brasil e das pessoas que usam muitas vezes, fazem uso desse tipo de expediente para manchar, para macular a imagem de pessoas. Você quer manchar a imagem de qualquer pessoa? Você quer, principalmente,
pegar alguém que envolve questões financeiras, questões amorosas, questões de trabalho, tudo isso, aí você cria um cenário. Na época, eu fiz vários questionamentos sobre esse assunto. Pois bem, saiu o laudo do caso. Nós estamos, inclusive, aqui nos estúdios com o advogado que representa os interesses do suspeito. O advogado, o doutor Eduardo Sá, está aqui conosco, vai falar mais sobre esse tema. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Livre da TV Arapuã. Saiu o laudo que foi feito pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba. Isso. Nesse laudo, o que é que diz a peça do laudo? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos da Tribuna Livre. É o que nós já esperávamos, né? A confiabilidade é existente em relação ao nosso cliente, conotando a inocência dele. Não houve, de forma alguma, nem agressão física ou qualquer tipo de estupro, nada que viesse desabonar o nosso cliente ou fizesse com que ele realmente fosse o culpado. Então, estivemos na sexta-feira na delegacia da Infância e Juventude, conversamos com a delegada, que agora está saindo, saiu sexta-feira, e atestou claramente que ele não abusou dela em nenhum dos sentidos, nem fisicamente, nem sexualmente, nenhum. No caso, está na descrição do laudo está isso, que não houve nenhum tipo de violência contra a jovem. Não houve qualquer, sequer. Apenas de uma carona resultou-se numa situação como essa. Numa situação como essa. Na época, a família tornou o caso público, a mãe foi até a central de polícia fazer um boletim de ocorrência, etc e tal. O seu cliente chegou a ser preso, alguma coisa do tipo? Como é que foi isso? De jeito maneira, não houve prisão, não foi decretada nenhuma prisão, nenhuma medida preventiva, até porque não existia provas comprobatórias da real situação. Inclusive, no período da carona que ele deu a ela, ele apanhou, tiraram o celular dele, bateram nele. Nós entendemos que é uma criança, entendemos que isso dificultou muito a situação quando não ouviram ele. Simplesmente chegaram lá, bateram na criança, bateram nele e não quiseram ouvir e simplesmente vieram à delegacia fazer uma queixa fantasiosa, falsa. E por que tudo isso? Por que essa criança de 11 anos criou essa história e a mãe comprou a briga para si, obviamente, por ser mãe, e também veio à imprensa, denunciou e tal? Por quê? O que está por trás de tudo isso? Eu acredito que seja a questão de vou lavar a minha honra, né? Vou lavar a minha honra. O que acontece é que o rapaz é vizinho, o rapaz conhece a criança vinha chegando às 3 da manhã, e ao chegar, ele vinha também de outra localidade, deu carona a ela e ela teve medo do irmão dela, da mãe, por ter saído às 2, 3 horas da manhã e não quiseram perguntar nada. Acredito que o pai e a mãe, por proteger, isso é comum, essa proteção. E a criança que não sabe realmente falar, não sabe se posicionar, a primeira coisa que lhe foi preferida, ela atendeu. E ela disse, foi ele, foi fulano de tal. Mas a vida da criança é uma vida um pouco descuidada, isso é sabido de toda a comunidade, inclusive através de fotos e redes sociais, que a própria família mandou que ela parasse. Mas é bem relapsa essa criação, infelizmente. Do ponto de vista da denúncia que foi feita, na verdade, do comunicado que foi feito à autoridade policial por parte da família, o seu cliente não foi ouvido nenhuma vez, vai ser ouvido agora. Vai ser ouvido agora pela manhã, estaremos acompanhando ele, crendo justamente nessa inocência presumida dele, até porque não tem nenhuma prova, nada que ateste esse mau comportamento, esse crime para ele. Não pode se imputar um crime simplesmente porque eu penso. Alguém disse, né? O que tem contra ele? A menina falando, apenas isso. Apenas isso. E a família, muito mais pressão da família, muito mais. A família pressionando para... Mas, Bruno, já foi pedido, já conversamos com a doutora Joana, que inclusive saiu de férias, mas a outra delegada assumiu, que que ela passasse para um psicólogo, para a gente ver até que ponto está tendo uma situação psicossomática, comportamental. Tem que ver o porquê está se produzindo esse tipo de comportamento que prejudica. O rapaz é um rapaz trabalhador, ele tem um lava-jato. Já teve alguma passagem pela polícia? Ele teve uma, mas porque estava acompanhado com outras pessoas e foi de tráfico de droga, mas foi liberado. Não foi nada nesse sentido? Não foi nada nesse sentido. Mas todo mundo sabe que ele trabalha na localidade, tem um lava-jato, ele está sendo ameaçado de morte, ele não está foragido da polícia, ele está simplesmente escondido, com medo de ser morto, porque está vendo aí represálias em relação a ele, sem que ele tenha qualquer tipo de culpa. A represália é muito grande na região, né? Demais. Inclusive, a revolta, imagino como seja isso. O crime por si só, ele gera uma repercussão, tanto na sociedade, como se por um acaso o cara que é preso, acusado desse tipo de crime, sofre uma represália também dentro do presídio, é um prejuízo incalculável. Mas é um atenuante interessante que toda a rua, a maioria das, não vou dizer toda, a gente pode generalizar, mas a maioria da rua, das pessoas, moradores locais e mães entraram em contato comigo.
para ser favorável a ele. Qual o bairro? Cruz das Armas. Bairro de Cruz das Armas. Né? Mas o pessoal na redondeza toda está favorável a ele, está predisposto, inclusive mães me ligaram, dos quais tinha proibido as próprias filhas brincarem com essa criança, porque o comportamento dela era de sair das 3 da madrugada, 2, com pessoas mais velhas, conversar, sair, beber. É um comentário, eu não estou acusando, é um comentário de outras mães. Inclusive algumas fotos pessoas nas redes sociais dão essa conotação. Foi da própria, né? Foi da própria, né? Eu vi algumas fotos na época dela, uma menina com 11 anos, mas que tem um corpo já um pouco de uma menina mais velha, de uma idade maior, e chama a atenção, inclusive, algumas fotos dela e a postura nas redes sociais. Ele vai ser ouvido hoje, não é isso? Na Central de Polícia? Isso, ele vai ser ouvido agora pela manhã, na Delegacia da Infância e Juventude, estaremos acompanhando e tranquilos estaremos lá. Sabemos que somos observados desse tipo de crime, como você acabou de falar, Bruno, mas somos desfavoráveis a qualquer tipo de comportamento que traga e faça alusão à violência contra a mulher, violência sexual, violência contra a criança. Porém, desde a primeira fala desse rapaz, eu fiquei favorável a ele, eu ouvi, eu sou pai, tenho filha, mas eu disse aquela célere frase: esse cabra não deve. Esse cabra não deve. Então, eu queria agradecer a participação do senhor conosco aqui, mandar um grande abraço e só esclarecendo ao pessoal que está nos acompanhando agora, esse é um caso que aconteceu até por uma questão de justiça. Porque eu sei como é ruim você ser condenado pelo Tribunal da Sociedade, pelo Tribunal das Redes Sociais, principalmente, foi precipitada quando, na verdade, não foi ou não existiu da maneira que as pessoas estão contando. Esse caso é um caso que aconteceu no bairro de Cruz das Armas, quando uma menina de 11 anos informou à família que havia sido abusada sexualmente por um cidadão que tem um lava-jato lá no local, é o Carlinhos do Lava Jato. Então, estou falando o nome dele, porque não é mais segredo, inclusive o advogado fala, até por uma questão que as pessoas compreendam. Quem mora aí na região, a acusação contra o senhor Carlinhos do Lava Jato, segundo está nos informando aqui o advogado da defesa dele, saiu o laudo na última sexta-feira, onde o laudo comprova que a menina não foi abusada sexualmente pelo senhor Carlinhos. Então, só para esclarecer aqui as pessoas, esse fato novo que aconteceu nesse caso, que está sendo tratado pela Polícia Civil da Paraíba, e a gente espera tão somente que a justiça seja feita. Um grande abraço para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela atenção conosco. São 7h49 agora, 7h49. Chegou ele agora, o vaqueirinho do armazém.